Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal. Antes de mergulharmos nos eventos que ocorreram após a crucificação de Jesus Cristo, é crucial compreender o que essa prática representava e as etapas que a precederam. Esse método extremo de eliminação era uma forma de punição reservada para os criminosos, mais vilipendiados e desprezados pela sociedade da época. Era uma sentença reservada para os mais indignos e desonrados, uma forma de execução pública que visava não apenas infligir dor física, mas também provocar humilhação e desgraça. A cruz, símbolo da crucificação, não era apenas um instrumento ceifador de vidas, mas também um símbolo de terror e opressão. Era um lembrete macabro do poder do Império Romano sobre aqueles que ousavam desafiar sua autoridade. Ser crucificado significava ser exposto à vergonha diante de toda a comunidade, pendurado em uma cruz como um aviso para todos os que ousassem desafiar o domínio do Estado. Para Jesus Cristo, o Filho de Deus, a crucificação representava não apenas o sofrimento físico, mas também a humilhação suprema. Ele, que era sem pecado, voluntariamente suportou o peso dos pecados do mundo, submetendo-se à vergonha da cruz para que todos pudessem receber o dom da salvação e da redenção. Portanto, ao refletirmos sobre os eventos que se desenrolaram após a crucificação de Jesus, somos confrontados com a magnitude do significado desse ato de amor sacrificial. A cruz não foi apenas o ponto final em sua vida terrena, foi o ponto de partida para uma série de eventos extraordinários que apontaram inequivocamente para sua divindade. Com isso posto como introdução, vamos às análises dos fatos advindos após a crucificação de Jesus Cristo. O terremoto que sacudiu a terra, mencionado em Mateus capítulo 27, versículo 51, foi mais do que um simples evento natural. Para os discípulos e os demais que foram testemunhas oculares, ele foi interpretado como um sinal da perturbação cósmica causada pela morte do Filho de Deus. Era como se a própria criação estivesse reagindo ao sacrifício supremo de Jesus. Esse terremoto simbolizava a magnitude do evento que estava ocorrendo e anunciava a importância cósmica daquela morte para toda a humanidade. O escurecimento do sol ao meio-dia, registrado em Mateus capítulo 27, versículo 45, foi um fenômeno inexplicável e assustador para aqueles que o testemunharam. Para os cristãos, foi interpretado como um sinal divino da tristeza e do luto do próprio Criador diante da morte de seu filho. Além disso, o escurecimento do sol simbolizava a escuridão espiritual presente naquele momento, quando o Salvador do mundo suportava o peso dos pecados da humanidade. O rasgar do véu do templo, conforme descrito em Mateus capítulo 27, versículo 51, foi um evento de profundo significado simbólico para os cristãos, marcando um momento crucial na história da redenção. O véu que separava o lugar santo dos santos no Templo de Jerusalém representava a barreira intransponível entre Deus e a humanidade. Era um símbolo tangível da separação causada pelo pecado, que impossibilitava o acesso direto de pessoas comuns à presença santa de Deus. O rasgar repentino desse véu, de alto a baixo, teve uma importância monumental. Ele simbolizou não apenas um ato físico, mas também espiritual. Representou a remoção definitiva da barreira que separava a humanidade de Deus. Com a morte sacrificial de Jesus na cruz, essa separação foi superada. Jesus, como o mediador perfeito entre Deus e os homens, rompeu todas as barreiras e abriu o caminho para a reconciliação. Portanto, o rasgar desse véu foi muito mais do que um simples ato físico. Foi um símbolo poderoso da graça redentora de Deus e da reconciliação proporcionada através do sacrifício de Cristo. Ele nos lembra da liberdade que temos em Jesus, da esperança que ele trouxe e da proximidade íntima que agora podemos desfrutar com o nosso Criador. Após a morte de Jesus, conforme relatado em Mateus capítulo 27, versículos 52 e 53, algumas pessoas ressuscitaram dos mortos e foram vistas entrando na cidade santa de Jerusalém. Essa narrativa extraordinária não apenas confirma a veracidade dos eventos sobrenaturais que cercaram a crucificação de Cristo, mas também serve como uma poderosa demonstração do poder divino sobre a morte. Essas ressurreições não foram simples revivificações, mas sim uma manifestação do poder de Deus sobre a vida e a morte.
Elas testemunharam a vitória de Jesus sobre a morte antes mesmo de sua própria ressurreição. Ao trazer essas pessoas de volta à vida, Deus estava proclamando sua soberania sobre o domínio da morte e preparando o cenário para o grande milagre que estava por vir, a ressurreição triunfante de Jesus Cristo. E por último, mas não menos importante, o relato da confissão do soldado romano, registrado em Mateus capítulo 27, versículo 54, foi outro evento significativo. Após presenciar os fenômenos sobrenaturais que cercaram a morte de Jesus, o soldado proclamou: verdadeiramente este era o Filho de Deus, testemunhando da divindade de Jesus. Em suma, todos esses fenômenos não foram meros eventos naturais, mas sinais celestiais proclamando a grandeza e a santidade daquele que estava pendurado na cruz. Eles testemunharam a importância cósmica e espiritual de sua morte, anunciando a vitória sobre o pecado e a vida eterna para todos que creem nele. Portanto, diante de todos esses acontecimentos, somos chamados a manter nossa fé firme em Jesus, o Filho de Deus, que venceu a morte e nos oferece a vida eterna. Que possamos encontrar conforto e confiança na esperança que Ele nos proporciona, sabendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que nenhuma outra esperança pode se comparar àquela que Ele nos oferece.